Boa noite a todos, ou boa tarde, enfim, depende de que horário vocês estão, ou de verão ou não. A gente está aguardando um pouquinho, tá? Porque nós tivemos muitos inscritos nessa palestra e estamos com 80 pessoas online no momento conectadas. Opa, acabou de conectar mais uma, 81. E nós tivemos um pouco maior inscrito, o pessoal demora às vezes de se conectar, enfim, então vou dar uns 5 minutinhos. Enquanto a gente passa por esses 5 minutinhos, eu vou comentar um pouco. Bem, primeiro vou me apresentar, obviamente, e vou comentar um pouco sobre a plataforma que a gente está utilizando, para vocês saberem como é que utiliza esses bandos de botões aí que está na frente de vocês, e falar um pouquinho sobre a proposta da palestra, tá? Rapidamente, aí, enquanto a gente inicia. Bem, primeiramente, meu nome, como está aí na tela de vocês, é Hélio Beróis, tá? Eu sou mestre em Geografia, atualmente eu sou doutorando em Geografia na Universidade Federal Fluminense, eu sou mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, também formado em graduação como bacharel e licenciado em Geografia por lá, e atualmente doutorando na UF, Universidade Federal Fluminense. Atuo com a área de gestão territorial ambiental, né? Trabalhei com gestão e ordenamento territorial no mestrado, foi minha área de ênfase no mestrado, e no doutorado, mais especificamente, gestão territorial ambiental. Minha linha de pesquisa, enfim, lá doutorado é diferente das minhas funções no LabGIS, mas a minha linha de pesquisa está relacionada ao estudo do entorno de um parque estadual aqui no município do Rio de Janeiro. Bem, deixa eu falar um pouquinho sobre a plataforma que a gente vai utilizar. A gente está trabalhando com a plataforma Webinar. Vocês já devem ter reparado que vocês têm aí como mandar mensagens para mim. Por exemplo, a Cláudia me deu boa noite. O Gabriel perguntou se tinha como tirar o apito do webinar. O Heuler perguntou com relação se haveria certificados. Inclusive, eu coloquei para vocês como chat aí para vocês o site do gisdeis.labgis.erg, onde tem uma área de Fale Conosco que vocês podem tirar essas dúvidas acerca da documentação, acerca de qual site que será disponibilizado os vídeos, a posteriori, tá? Que nessa edição do Gisdei especificamente, eu não estou atuando na organização, eu estou apenas como palestrante. Né? Eu estou com vários cursos ao mesmo tempo, então eu estou atuando pelo site, usar a parte de Fale Conosco, o contato, para poder tirar essas dúvidas. Bem, como não teve ninguém ainda me gritando aí, imagino que o áudio deve estar ok para todo mundo. A webcam talvez fique cortando um pouquinho o vídeo, não fique tão suave, porque eu já estou exibindo, na verdade, tá, junto com a webcam, a tela dos slides. Né? Então é possível que a webcam fique cortando um pouquinho. Mas o mais importante é o áudio, porque a nossa apresentação durante a palestra vai ser com slides fixos. Né? Eu vou passar de um slide para o outro, então é importante que vocês estejam com um bom áudio. Bem, continuando, então, vocês têm como falar comigo, né, mandando uma pergunta. As perguntas vêm todas para mim em tempo real, ou seja, assim que vocês digitam a pergunta, elas aparecem para mim. Já vi que várias pessoas digitaram falando que o áudio está ok. Só um instantinho, eu tive aqui uma alteração na minha tela, já está voltando. Pronto, voltou. Se a gente tiver algum tipo de problema, acho que foi meu webcam. Deixa eu... fechar a webcam aqui. O áudio está ok, tudo bem, pessoal. A webcam não está me puxando muito aqui. Deixa eu fechar a webcam. As aulas sim estão sendo gravadas. Eu tirei a webcam, tá, pessoal? As aulas sim serão gravadas. Tá? Já está sendo gravado já, o que eu estou conversando com vocês agora. E a gente vai disponibilizar a posteriori, tá, no LabGIS. Aí, geralmente, a gente tem duas formas de disponibilizar. Quando são parte dos cursos, a gente cria um álbum fechado. Mas como são palestras, são gratuitas e abertas. Tá? E eu fechei a webcam, tá? O João comentou aí que não estava me vendo, eu fechei a webcam aqui. Eu posso até tentar reabrir, mas ela estava me tomando bastante da conexão. Se a conexão der uma puxada de novo, eu tiro. Porque eu estou com duas apresentações de vídeo, na verdade, né? Dos slides e também da webcam. Isso está me tomando bastante conexão aqui. E eu ainda estou controlando no outro computador a apresentação também, então eu estou puxando muito a minha banda aqui. Mas enfim, eu botei de novo. Bem, como eu estava dizendo, a gente disponibiliza o vídeo a posteriori, tá? E aí quem tiver, a gente vai divulgar abertamente onde estão os vídeos, enfim, são um círculo de palestra que a gente está oferecendo, né?
E se alguém tiver uma dúvida de como acessar depois, no site eu coloquei como chat, vou colocar de novo. Já agora tem mais gente online, mas é o site que vocês utilizaram para se inscrever. Tá? Tem uma área lá de Fale Conosco, de contato com a equipe, que vocês podem utilizar para tirar essas dúvidas. Tá? Bem, então a plataforma vocês podem mandar perguntas. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vocês podem mandar pergunta a qualquer momento. Tá? Perguntas ficam armazenadas aqui para mim, elas não somem. Tá? E eu vou parar quando for mais propício, para não cortar algum comentário no meio, para não cortar alguma linha de raciocínio no meio, eu paro e respondo algumas perguntas. De qualquer maneira, quem preferir também, eu vou abrir um espaço no final da palestra para pergunta. Nossa palestra tem uma carga horária aí planejada de 1h30, sendo que uma parte dessa carga horária é em cima da resposta de perguntas e para poder estimular, inclusive, o debate. Né? A ideia dessa palestra é ela não ser como se fosse uma mini aula, mas sim um espaço de debate para a gente. Tá? Mas se em algum momento vocês julgarem que tem uma pergunta que tem que ser respondida naquele momento, não perder a meada, enfim, vocês têm um recurso de clicar num botão com um desenhozinho de uma mão. Tá? E aí vai aparecer um aviso aqui para mim que alguém tem algum pedido urgente. E aí eu já paro, olho a pergunta na hora, e se for plausível, eu respondo naquela hora. Tá? Então, se a pergunta puder esperar por algum momento mais adequado ou para o final da palestra, simplesmente digitem a pergunta e me enviem, que ela vai ficar aqui na minha lista. Tá? Se for algo urgente, algum problema, enfim, clica na mãozinha. Se a gente tiver qualquer problema de conexão e cair a nossa conexão, tivermos algum problema, a gente vai reabrir a sala. Tá? Então, se nós tivermos qualquer tipo de problema, a sala será reaberta a posteriori. Aguardem um pouquinho, tá? Que assim a gente vai reabrir a sala. Pode ser possível, se realmente tiver algum problema de conexão que caia realmente o sistema do webinar, pode ser possível que eu tenha que reabrir a sala. Aí eu vou ter que cancelar essa sala aberta e reabrir. Tá? Eu aproximei um pouco o microfone porque a gente falou que não estava me ouvindo bem. Bem, então, se a gente tiver qualquer problema e a sala for fechada, algum tipo, vocês aguardem um pouquinho que eu vou reabrir e vocês podem, com o mesmo link, voltar a acessar. Tá, ok? Bem, vamos começar a conversar então, já avançamos aí 10 minutinhos no nosso horário, vamos começar a conversar. Deixa eu só responder para uma aluna aqui que ela falou que está com problemas no áudio. Bem, eu vou fechar o webcam então e a gente vai ficar apenas com o meu áudio e a tela dos slides, ok? Tem um pessoal que está falando que o áudio está um pouquinho abafado, eu vou tentar fazer uns ajustes aqui bem rápidos para a gente poder começar e ficar com o áudio perfeito durante a apresentação. Bem, eu fiz alguns ajustes aqui, deve ter melhorado um pouco aí. Bem, pessoal, no fone, até uma observação aqui que o Gabriel pediu para eu dar, que no fone de ouvido, no headset, né, o áudio fica bem melhor do que nas caixas de som. Tá? Não é à toa que é o orientado. Tá? Mas o pessoal está falando que ficou melhor o áudio assim, então eu vou manter o microfone com essa configuração. Bem, pessoal, vamos lá então. O título da nossa palestra, né, é Geotecnologias no Planejamento Ambiental de Trilhas e Unidade de Conservação. Na verdade, a ideia dessa palestra surgiu após eu ter oferecido uma pequena participação na mesa redonda no evento do Congresso Nacional de Planejamento de Trilhas, que ocorreu também na UERJ. Um tempo atrás eu fui convidado à mesa redonda e eu só tinha 15 minutos para falar. E aí eu montei uma pequena apresentação de apenas 10 slides e acabou que eu percebi que eu precisava de no mínimo meia hora para falar tudo o que eu queria, mesmo resumindo, né, de tanto que a gente tem de temas para abordar. E eu falei, bem, vou aproveitar então que eu queria conversar mais com o público acerca disso e vou montar um mini curso então, sobre esse tema para o evento do GISDAY. Tá? Então a ideia é realmente funcionar como se fosse uma espécie de mesa redonda entre eu e vocês. Entre um slide e outro, geralmente eu vou fazer uma pequena pausa, tá? Para esperar atualizar a tela para vocês, para garantir que o áudio não fique cortado. Então, se eu fizer uma pequena pausa quando estiver mudando de slide, não se assustem. Bem, 3 definições bem
bem dentro do nosso assunto, obviamente, que a gente precisa fazer, né? A gente está entendendo aqui geotecnologias de organização como um conjunto de tecnologias relacionadas à coleta, armazenagem, processamento, análise, visualização e oferta de dados espaciais. Tá? Entendendo trilhas aí como caminhos ou estradas de passeio, ou usado para caminhada, né? Melhor, ou não, no caso aí, usado para caminhada de fato, ou outras atividades ao ar livre, como ciclismo, entre outras, que envolvam locomoção. E unidades de conservação, e aí eu peguei a definição realmente do SNUC, né, da legislação, são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características mais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Enfim, de maneira geral, a gente pode falar que o espaço, a unidade de conservação é um espaço, um recorte territorial, né, um conceito territorial geográfico mesmo, né, de um espaço delimitado por e a partir de relações de poder e controle. Né, existem normas específicas de controle, existe uma estrutura de poder sobre o que pode ou não ser realizado naquele espaço, qual tipo de cobertura pode ter, que tipo de ocupação pode ou não existir, pode ser que não possa ocupação nenhuma, depende, né, uma unidade de conservação e proteção integral e por aí vai. Tá? Porém, uma das grandes características da unidade de conservação, especialmente na abordagem que a gente vem tendo mais recentemente, bem, nem tão mais recentemente assim, na verdade essa é uma abordagem que começa a remontar aí no Brasil, a década de 90 principalmente, e vem aumentando, que é a questão do uso público da unidade de conservação. Né? Da gente tentar integrar esses espaços protegidos ambientalmente com a população. E entre as várias infraestruturas que a gente tem como possibilitadoras dessa integração, a gente tem as trilhas. Né? E obviamente existem outras áreas de recreação, né? Enfim, outros tipos de atividade. Mas as trilhas, elas são em si só uma infraestrutura recreativa, como também é uma parte da infraestrutura do parque, no sentido de locomoção, de próprio locomoção da própria equipe do parque, né? Não necessariamente de visitantes apenas, mas das próprias equipes também. Né? E tem esse aspecto recreativo, mas também um aspecto mais esportivo. Né? Tem um aspecto de acesso a outras infraestruturas do parque. Então ela se coloca como sendo o principal canal de locomoção, para usar o termo mais simples, o termo mais adequado é esse mesmo, um canal de locomoção dentro desses recortes espaciais. E assim como todo canal de locomoção dentro de uma área planejada, né, ele também deve ser planejado. Mas a gente está com foco então sobre as questões ambientais. Passando aí para o próximo slide. Nós poderíamos citar várias influências ambientais, ambientais, entre aspas, num sentido bem amplo do termo, né, das trilhas e dos tipos de uso que a gente faz das trilhas para as unidades de conservação, né, na verdade sobre aquele ambiente que está sendo protegido. Eu dividi em alguns itens, tá, mas obviamente não é uma lista completa. Eu fiz aí quase que um brainstorm, tirando algumas que vieram na minha mente como talvez mais relevantes. Obviamente sofrendo influência da minha área de atuação, né? Talvez pessoas com outras áreas mais específicas percebam alguns outros fatores que eu não enumerei aí, e também não foi o intuito, como eu disse antes, fazer uma lista completa. Mas sobre a cobertura vegetal, a gente tem mudanças de características de iluminação, por exemplo, tá? Características de, por exemplo, de circulação de ar, de iluminação, mudança sobre a formação da serrapilheira, por exemplo, são outras mudanças características da vegetação que a gente tem em áreas de trilha. E tudo isso tem um efeito especial sobre a microfauna. Eu vou falar sobre o efeito da fauna um pouco mais à frente, mas tem um efeito especial sobre a microfauna, mas também sobre a capacidade de desenvolvimento de alguns indivíduos vegetais também. A iluminação ela tem um fator decisivo sobre isso, a presença ou não de serrapilheira tem um fator decisivo sobre isso. E a trilha, na verdade, é uma área que, dependendo da abertura dessa trilha, pode alterar de maneira significativa a iluminação numa área. Tem, já indo para o segundo ponto, a questão da perda de indivíduos de menor porte, isso vai influenciar também na formação de serrapilheira. A perda de indivíduos de menor porte pode prejudicar, por exemplo, uma área que esteja em recuperação, que precisa desses indivíduos para poder formar
indivíduos secundários, enfim, por aí. Né? Geralmente as espécies que são... enfim, esqueci o termo específico agora, me fugiu, mas as espécies que são aquelas primeiras a ocupar as áreas no estado sucessional mais baixo, né, características de utilização, de serem utilizadas em áreas de recuperação, elas geralmente são de menor porte. E uma trilha, ela prejudica bastante essas espécies de menor porte, seja pelo pioneiras, obrigado, dois colegas aí apontaram. Às vezes os termos simples somem na cabeça. Enfim, você prejudica a fixação dessas espécies. Né? A exposição de raízes de indivíduos de maior porte também é um problema, né? É um fator que está anexado, está integrado aí à questão da compactação de solos, que é o impacto sobre os solos. Nós temos então essa questão da exposição de raízes de indivíduos de maior porte, ela às vezes a gente que frequenta trilhas, né, principalmente o pessoal que é leigo, que é mais leigo na área ambiental realmente, talvez não tenha a noção do quanto isso pode realmente prejudicar os indivíduos. Né? A gente tem que lembrar sempre que a raiz ela é essencial para a obtenção de uma série de elementos, de materiais, enfim, que o vegetal precisa. E quando você tem uma raiz exposta à atmosfera no vegetal que não está adaptado a isso, você está causando uma grande alteração, um grande distúrbio, né, naquele vegetal. E há casos, né, documentados de várias trilhas ao longo de várias unidades de conservação e trilhas fora da unidade de conservação também, de indivíduos de grande porte adoecendo e falecendo, indivíduos vegetais vindo a falecer, realmente a perda de indivíduos em função da exposição intensa de raízes. Também é uma questão na cobertura vegetal ali que esse item era para ter ficado nos solos, mas tanto faz. Mas também prejudica a cobertura vegetal, obviamente, né? A redução da oxigenação, né? Em função também da compactação do solo. Né? Você tem áreas compactadas. É muito fácil perceber isso, né? Quando a gente está utilizando trilhas que são utilizadas com muita frequência, né? Ou com grande quantidade de pessoas em certas épocas do ano, o pisoteamento ele gera uma compactação. E essa compactação é problema. Em várias análises ambientais a gente encontra essa compactação com problemas, não apenas em trilhas, mas, por exemplo, em áreas de pastagem, onde o gado costuma performar aqueles caminhos de gado ao longo de áreas inclinadas. Enfim, essa compactação ela causa problemas também, não apenas com relação à oxigenação, mas com relação a outros pontos, como, por exemplo, a infiltração de água, a presença de microfauna, né, especialmente de insetos e relídeos, enfim. A questão da remoção de indivíduos, né, a maioria das unidades de conservação proíbe que as pessoas removam plantas, né, extraiam plantas, mas infelizmente ocorre quando não há monitoramento ou trabalho de conscientização adequada e obviamente a trilha acaba funcionando como um facilitador disso. Esquerda de tela. Só um instante, vou retornar. Já está retornando aqui. Deixa eu desabilitar algumas coisas aqui. Pronto. Sim, aqui entrou na produção de tela. Eu vou desabilitar. Eu esqueci de desabilitar antes. Aí ele carregou aqui. Pronto. Não vai acontecer de novo não. Perdão. Bem, como eu estava dizendo, então a gente tem essa questão da remoção de indivíduos. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar, não apenas na questão dos indivíduos vegetais, mas também da fauna, né, dos animais. A trilha ela acaba funcionando como um caminho, né, que acaba potencializando isso daí. Ainda há a questão da inserção de espécies exóticas invasoras, é muito comum, em especial em espécies que geram frutos, né, porque as sementes dos frutos podem vir a germinar. Um exemplo clássico que a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro, acredito que não apenas no município do Rio, mas em outras áreas do estado, talvez esteja ocorrendo em outras áreas também,
é a ocorrência de jaqueiras em áreas de Mata Atlântica, a expansão, né, da presença de jaqueiras e a intensificação, porque é um vegetal que é exótico em relação aos ecossistemas aqui do Rio de Janeiro, mas ele se prolifera muito fácil no nosso clima, né? Então, ele gera uma fruta de cheiro muito forte, com muita carga de energia, então os animais consomem bastante, ela é muito doce, enfim, e tem uma semente que se dispersa muito fácil, né, encosta abaixo. Então a gente tem esse problema que provavelmente foi trazido por algumas pessoas que cismaram de comer jaca, né, nas áreas de floresta, né? Assim como outros vegetais podem acontecer isso também. A inserção de espécies exóticas e invasoras é um problema. No caso de algumas outras unidades de conservação, já aconteceu também de termos a adaptação dessas espécies invasoras especificamente para as áreas de borda, né? Tinha até algum participante aqui que tinha comentado sobre o efeito de borda, né, que potencializa o crescimento de algumas outras espécies, trepadeiras, cipós. Um outro exemplo é aquela famosa erva de passarinho, enfim. Mas o efeito de borda ele é bastante estudado, né, principalmente no que quando a gente vai planejar a zona de amortecimento, por exemplo, unidade de conservação, né, mas é relevante também estudar o efeito de borda quando a gente fala de trilhas, né. No caso do Rio de Janeiro, eu dou sempre exemplo do Rio de Janeiro porque são os casos que eu lido de maneira mais próxima, né. Teve um estudo do Laboratório de Ecologia Florestal da Unirio, na verdade foi uma grande linha de pesquisa com uma série de linhas menores, trabalhando com efeito de borda no Parque Nacional da Tijuca. E no Parque da Tijuca é uma situação bastante atípica, não sei se é tão atípica assim, mas enfim, no Rio de Janeiro que você tem um parque cortado por estradas, né, muitas ruas pavimentadas, realmente asfaltadas dentro da área de conservação. Obviamente isso tem um impacto muito maior, né? Não são trilhas, propriamente dito. Há trilhas também, né, mas além disso tem estradas pavimentadas. E aí, então, o estudo foi feito em cima das estradas, mas um estudo semelhante pode ser feito também sobre as trilhas, tá? Porque há esse efeito, né, que uma série de fatores que são alterados que vão gerar efeitos. Sobre o solo, a gente tem principalmente a questão da compactação, que vai ter consequência não só para o próprio solo, né, para o grau de umidade, para oxigenação, para a infiltração de nutrientes, por aí vai, mas também para a fauna e para a flora, né, com destaque para os processos erosivos, né, processos erosivos que estão atrelados até ao próximo ponto, que é a questão da dinâmica hídrica. Muitos dos processos erosivos que são potencializados por trilhas, né, especialmente as mal planejadas, né, estão em cima do escoamento superficial e subsuperficial, que são alterados, né. Quando você altera a vegetação, você tem uma área de trilha, você causa uma mudança sobre a dinâmica hídrica que pode ter sérios impactos aí sobre os processos erosivos. Tá? Então, que mudanças são essas? Né? A formação de cursos de escoamento pluvial, não naturais, né? A trilha em si pode se tornar uma área de escoamento pluvial. É comum quando você compacta o solo da trilha, ele fica mais baixo do que o solo no entorno, e aí você acaba, obviamente, a água percorrendo a trilha, né? Como se fosse um canal de escoamento pluvial. Alterações no escoamento subsuperficial, também uma consequência da compactação, além de outros fatores. E o solo compactado também infiltra menos. Ou seja, você tem, além de ele poder funcionar como um canal de escoamento pluvial e prejudicar o escoamento subsuperficial, você ainda tem uma redução da infiltração. Você tem mais drenagem ainda, mais fluidos correndo pela superfície no caso de uma chuva de grande porte. E sobre a fauna a gente tem outros fatores também. Poluição sonora, visual, de resíduos, né, diversas perturbações no habitat, né, a presença de alimentos que não são naturais da área, biscoitos, pães, carnes, enfim, né? Rompimento de territórios. A gente não pode esquecer que a trilha ela é uma área antrópica, né? Ela é um roteiro antrópico e ela pode cortar no meio território de animais que dependem de serrapilheira ou de vegetação poder atravessar de um ponto para o outro, né? Especialmente animais de pequeno porte. Né? Pode acabar gerando distúrbio em áreas de abrigos ou tocas de animais. No Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum o distúrbio de tocas de tatus, por exemplo, e de alguns roedores, né, tatu não roedor, enfim, alguns roedores. Tá? E como eu disse, tem a questão de facilitar a entrada de atividades, né, que não condizem ou
com o objetivo da unidade de conservação ou que são de fato ilegais, propriamente dito. Né? A questão da caça, da apreensão de fauna. Né? Dificilmente isso vai ser feito na trilha, até porque em geral a fauna acaba fugindo da trilha pela movimentação, porém a trilha pode facilitar o acesso a alguma área e lá dentro, né, esses indivíduos se dispersarem buscando. Bem, próximo slide. Eu organizei algumas premissas, tá, que têm que ser consideradas quando a gente vai falar de planejamento geral de trilhas em UC. Mais à frente a gente fala especificamente das questões ambientais. Tá? Bem, com relação à caracterização e mapeamento, né, a geração de catálogo de trilhas é um ponto importante. Né, as unidades de conservação mais implementadas, mais estruturadas, obviamente já têm o seu catálogo de trilhas, mas muitas unidades de conservação do nosso país ainda não têm um catálogo de trilhas organizado de maneira a servir até como uma própria difusão de informação mesmo, né? Você passar para os visitantes, atrair público para a sua unidade de conservação, é importante você ter um catálogo de trilhas organizado. O mapeamento e a disponibilização digital dos percursos, né? Isso torna mais acessível as informações sobre a unidade de conservação, principalmente as informações de uso público. A definição da dificuldade das trilhas, esse é um ponto muito importante no qual as geotecnologias também podem colaborar, além de todo o aspecto ambiental que a gente vai aprofundar, a questão da dificuldade também é interessante, até porque vários fatores ambientais influenciam na dificuldade. Por exemplo, a declividade do relevo é um fator que influencia da dificuldade, a extensão, a exposição aos elementos, quero chamando aí de exposição aos elementos. Que vertente que está, como é que é, por exemplo, as correntes de vento naquela vertente, tem abrigo do sol, não tem abrigo do sol, que tipo de vegetação que você tem, se a vegetação oferece ou não abrigo do sol, tem acesso a recursos hídricos, né, tem acesso a água potável ao longo da trilha ou não, né, o quanto que o visitante vai ter que levar, carregar, né, de carga de água potável, enfim. Né, disponibilidade de abrigos ou recursos naturais, especialmente relevantes em trilhas de longa duração. Né, então, enfim, são todos fatores que entram na questão da definição da dificuldade das trilhas e têm que ser informados. A questão do mapeamento dos atrativos e das infraestruturas da trilha, que tipo de ponte você tem na trilha, se for necessário, se tem mirantes, não tem mirantes, enfim, tem cachoeiras, né, que cruzam com a trilha, tem lugares de banho público, enfim. São todas informações e atrativos que podem tornar a trilha mais ou menos acessível a um determinado público ou outro. A questão do monitoramento do acesso do número de visitantes das trilhas é importante, entra na questão da capacidade de suporte. Né? Então, o Leandro perguntou aqui se dentro desse planejamento está o cálculo da capacidade de suporte da trilha. Sim, obviamente ele também entra. Né? Tem que ser considerado, é importante que você planeje. Né? E é importante, obviamente, que monitore. Né? Não adianta você só planejar e não conseguir manter dentro do patamar adequado. A questão do planejamento de acesso a setores de conservação, isso é importante não apenas como garantir o acesso a alguns setores, como também ser capaz de interditar o acesso a algum setor. De repente é época de procriação de alguma espécie, ou está com risco ambiental na área de deslizamento, ou de algum inseto não, enfim, animais em geral peçonhentos. Né? Recentemente, por exemplo, eu estava em Minas Gerais visitando uma RPPN como escalador, né? Eu sou escalador, enfim, eu estava na RPN da Lapa do Seu Antão, em Minas Gerais, próximo da Serra do Cipó, e tinha uma área que estava interditada em função de estar tendo, tinha vários ninhos de aranha marrom, né, que é bastante perigosa, ela causa necrose, enfim, e algumas outras áreas estavam interditadas porque estava em período de reprodução de, esqueci o nome, era maritaca, eu acho que era maritaca, aquele pássaro que parece uma arara menor, né, uma arara pequenininha. E aí, por iniciativa do próprio dono da RPPN, né, ele interditou essas áreas e informou. E aí tinha uma pessoa orientando. Obviamente não se trata de uma aplicação de geotecnologias, né, mas você ter, porque era uma RPPN pequena também, né, mas num parque de grande porte, uma unidade de conservação, um grande APA, um grande parque, uma grande reserva florestal, é importante que você seja capaz, você tenha georreferenciado seus setores e seja capaz de informar pelo mapa, né, se possível através de um SIG web até, né, para os seus visitantes que áreas que estão acessíveis e que não estão, e previamente quais trilhas que estão de acesso restrito. Assim o visitante não tem, por exemplo, o desprazer de chegar na sua unidade de conservação e descobrir que a trilha que ele quer fazer ele não pode fazer, apenas ao chegar lá.
né? Então, é uma questão também de planejar previamente e de difundir essas informações. E a geotecnologia pode ajudar isso em diversos aspectos. O primeiro ponto que eu vou tocar agora, porque eu não frisei isso mais à frente, eu foquei mais em algumas ferramentas de análise, é a questão do SIG-Web. Hoje em dia não é mais tão complexo de você fazer SIG-Web, existem alguns softwares gratuitos que bastante eficientes, com destaque para o i3GEL, né, que conseguem elaborar SIG-Webs para você disponibilizar informações e disponibilizar dados. Existem algumas outras plataformas também que podem ser atualizadas apenas de visualização. Enfim, dá para explorar bastante coisa hoje em dia. No slide seguinte, espero atualizar aí para vocês, eu tenho um exemplo de uma tabela, tá, disponibilizada pelo site, que é uma tabela de trilhas de Fernando de Noronha, da Unidade de Conservação de Fernando de Noronha. Tá? É uma tabela relativamente simples, né, de aparência bem agradável visualmente, por assim dizer, bem colorida, enfim, chama bastante atenção, que dá algumas informações acerca das trilhas. A extensão, no caso ele chama de distância, né? A dificuldade, eu não me aprofundei muito, eu não verifiquei quais os fatores de dificuldade que ele coloca, né? Mas se há área de banho, que é um atrativo, e reparem, um outro fator que pode influenciar no nível de dificuldade e também no planejamento do visitante, que é a questão de consultar tábuas de marés, né? Como uma unidade de conservação marinha, né? Um arquipélago, é relevante. Podem ser outras informações, como por exemplo, se você está trabalhando com uma área que tem uma densidade hídrica muito forte, um terreno muito acidentado, informar quais trilhas que passam por áreas que têm perigo de tromba d'água, no caso de chuvas, por exemplo. Isso é uma informação muito pertinente para diminuir o risco ambiental dos visitantes. Só que para poder chegar a essa informação, ou você vai ter que ir a campo e de fato verificar, ou no mínimo ter já referenciado esses dados para verificar quais as trilhas que atravessam os cursos d'água em áreas de alta declividade ou áreas onde o curso d'água anteriormente teve a possibilidade de pegar uma energia, né, uma capacidade cinética maior. Obviamente, tudo isso pode ser feito manualmente, você pode fazer referências manualmente em campo, mas tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar também. Então, surgindo algumas perguntas, eu vou deixar para fechar essa questão das premissas de planejamento, eu respondo algumas perguntas e depois dou continuidade. Ok? Bem, e algumas premissas, reparem no etc., né, não estou buscando aqui tratar de todas, mas específicas do planejamento ambiental, tá, de trilhas em UC. O objetivo básico, né, seria analisar, planejar e adequar o uso público da trilha aos objetivos de conservação, da unidade de conservação, dessa UC. Né. E aí, primeiro ponto seria a adequação do trajeto às áreas de acesso restrito. Que áreas são de recuperação, que áreas são de espécies endêmicas, que áreas oferecem risco ambiental aos visitantes, enfim, adequação aos setores. Outra questão significativa é a adequação às características da fauna e da flora da UC. Reparem que, na verdade, tudo que eu estou falando está integrado. Né? Não dá para pegar uma premissa e separar da outra completamente. Né? Tudo integrado, tudo parte de uma visão sistêmica da unidade de conservação como um sistema, como algo integrado, algo unificado, né? Algo que funciona, que se estrutura dentro de um contexto e não isoladamente. Bem, características da fauna e da flora, né, classificação da cobertura vegetal ao longo do percurso. Isso aqui já começando, estou tentando focar em alguns exemplos aqui já, de elementos no qual a gente pode utilizar geotecnologias para fazer a caracterização ou análise. Né. A classificação da cobertura vegetal ao longo do percurso é um desses exemplos. A interseção de áreas de, entre outros, reprodução, caça, migração de espécies. Né. Nada impede de você ter esses dados já referenciados, com base em dados espaciais já digitalizados, e cruzar com o percurso das suas trilhas também já referenciados. Então aí isso obviamente agilizaria uma série de procedimentos. Outra questão bastante pertinente também é a adequação do trajeto às características geomorfológicas da unidade de conservação. Ao relevo, à dinâmica hídrica, aos processos erosivos. Né? Existe uma literatura bastante vasta já, eu não vou aprofundar muito nesse ponto, mas depois eu posso, se alguém tiver interesse em mandar um e-mail, depois eu posso ver se eu indico uma bibliografia ou outra. Mas existe uma literatura bastante vasta com relação ao planejamento de trilha em função das características geomorfológicas. Né? Em que sentido, em costa acima que é interessante fazer uma trilha, se você tem um afloramento rochoso, em que posição em relação a esse afloramento a trilha tem que ficar. Né? Mas todos eles estão focados em reduzir
os efeitos erosivos, seja da dinâmica hídrica, seja com relação ao efeito da própria gravidade, dos ventos, enfim, mas principalmente da dinâmica hídrica. Né? Falando de um país tropical, talvez a água, na grande maioria dos casos, né, a água é o principal fator erosivo que a gente tem. Né? De intemperismo físico, a água é o nosso principal agente. Então, no Brasil a gente tem uma preocupação muito grande com a questão dos processos erosivos da água e de expor o solo diretamente a esses processos. Né? E a trilha, a partir do momento que é uma área limpa de vegetação, embora eu não goste desse termo limpa, né? Enfim, mas sem vegetação, pelo menos sem a vegetação natural, no longo do percurso, ela propicia um contato, uma interação do solo com a água diferente do que você teria em condições naturais. Então ela tem sim um peso na dinâmica erosiva da área. E isso tem que ser, obviamente, muito bem planejado. Especialmente em terrenos de maior declive, que aí já entra também na análise do relevo, né? E por aí vai. Antes da gente falar de algumas ferramentas, na verdade eu não vou tocar muito em ferramentas. Eu vou falar de aplicações possíveis, tá? E vou citar alguns exemplos de experiência própria e algumas que a gente lida no nosso dia a dia lá no LabGIS, seja através dos cursos, seja através dos projetos de pesquisa que a gente está trabalhando e de alguns profissionais, colegas meus já lidaram. Tá? Mas é importante frisar que, apesar de hoje em dia a gente ter uma abertura maior do cenário de geotecnologia, de sistemas de informação geográfica, geoprocessamento, sensoramento remoto, enfim, né? Existem algumas demandas das quais a gente não consegue fugir, tá? Mesmo com a amplitude de aplicações que a gente tem hoje em dia. A gente precisa de pessoal qualificado. Tá? Com relação à qualificação e infraestrutura, a primeira demanda seria pessoal qualificado. Tá? Nas bases teóricas e conceituais, se você vai trabalhar com geoprocessamento, com SIG, sensoramento remoto, não importa. Você tem que ter as bases conceituais e teóricas. Até mesmo, para início de conversa, você saber o que você pode ou não cobrar do software. Né? Essas bases teóricas e conceituais passam por conhecimentos básicos de ciência da computação, passa por conhecimentos de cartografia, passa por conhecimentos básicos de processamento digital de imagens, de trabalhar com sensoramento remoto, conhecimentos básicos do funcionamento de sistema de posicionamento global, GPS, né, enfim. Então, alguns conhecimentos técnicos também são necessários, além dessa base teórico-conceitual. Então, geralmente precisa de um pessoal de tecnologia da informação, TI, precisa de conhecimento técnico de geração de dados em campo. Né? Às vezes o procedimento é muito simples, você vai simplesmente com o GPS vetorizando a sua trilha, né, georreferenciando a sua trilha. E você pode fazer isso de diversas maneiras. Né? Os GPS você pode manualmente criando os pontos, você pode configurar o seu GPS. Bem, isso varia de um GPS para o outro, claro. Né? Mas você pode configurar o seu GPS para ele marcar o ponto toda vez que você muda de direção. Né? Os GPS que têm melhor precisão conseguem fazer isso bem. Você pode configurar o GPS, sei lá, para de 5 em 5 segundos, ele marcar um ponto, enfim. Isso é um procedimento relativamente simples. Mas existem outros dados que exigem conhecimentos técnicos, ou teórico-conceituais mesmo, muito mais elaborados. Se você vai fazer um estudo, por exemplo, do efeito de diferentes trilhas teve, por exemplo, sobre a dinâmica hídrica. Né? Eu quero verificar se esse tipo de trilha, ou esse tipo de trajeto, ou aquele, qual é mais adequado para esse tipo de encosta. Né? Você precisa de um conhecimento um pouco mais elaborado para conseguir gerar dados que você possa realmente utilizar nas suas análises e ter resultados consistentes. A mesma coisa vale para fazer análise de fauna, de flora, enfim. Você precisa de mais qualificação aí nesse caso. Tá? Saber lidar com geoprocessamento, né? Uma coisa é saber levantar os dados em campo, outra coisa é saber trabalhar com geoprocessamento. Né? Trabalhar com os algoritmos, trabalhar com estatística espacial, ou trabalhar simplesmente com o que eu costumo chamar, eu pessoalmente chamo de geoprocessamento vetorial simples. Enfim, um termo bem informal para isso. Mas é trabalhar com as geometrias de dados vetoriais, polígonos, linhas e pontos. Né? Quem está interceptando quem, qual o tamanho da área de quem está sobreposto, quem está adjunto, quanto que está sobreposto, fazer um dado apenas com recorte de sobreposição, enfim. São geoprocessamentos mais simples que a gente faz sobre dados vetoriais, mas existem alguns outros que são bem mais elaborados. Né? E aí você precisa de qualificação um pouco mais puxada. A questão do processamento de imagens, se for relevante trabalhar bastante com dados oriundos de sensoramento remoto, é bastante significativo, não é algo trivial. Né? A interpretação visual é muito simples. Né? Se a sua preocupação for apenas, por exemplo, utilizar uma imagem
de um sensor, já que você pegou uma imagem já referenciada, e sobre ele desenhar os pontos onde tem as infraestruturas, ou os pontos onde tem interseção de trilha, ou desenhar a linha das trilhas sobre ela, aproveitando que essa imagem já está já referenciada, para você já gerar um dado vetorial com o percurso da trilha em linhas, né, já referenciado. Isso é um processamento bastante simples, que não é nem processamento de imagem, na verdade, né, mas se você vai trabalhar com classificação, se você vai trabalhar com filtragem, poder verificar efeito, algumas estruturas de borda, da vegetação, enfim, você já começa a cair para uma área um pouco mais elaborada, né? E aí você precisa de um conhecimento um pouco mais puxado. E além disso, a questão da infraestrutura, né? É necessário ter os hardwares, ou seja, as máquinas, né, devidamente configuradas, a questão dos softwares. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de softwares gratuitos, né, que suprem praticamente todas as demandas dos pontos que a gente vai estar abordando aqui nessa palestra. Tá? Mas pode ser que seja necessário também softwares pagos e alguns usos mais específicos, depende do grau de profundidade que você vai fazer nas análises. Embora hoje em dia os softwares gratuitos, uma grande parte deles, já ofereçam muitas ferramentas. A questão é que às vezes eles não são tão amigáveis, às vezes não são tão estáveis. Tá? Estou generalizando, mas obviamente há exceções, tem softwares gratuitos muito bons. Tá? Às vezes são todos em inglês, né? Enfim. Tá? E às vezes você quer um software mais amplo, né? Nem todos os softwares gratuitos são amplos, nem todos oferecem ferramentas para vários tipos de usos diferentes. Né? E por aí vai. E obviamente as instalações. Né? Você precisa de um espaço físico que comporte essa infraestrutura e esse pessoal. Passando no próximo slide. As demandas específicas de geotecnologias. Tá? A primeira principal é com relação aos dados. Né? Partindo do princípio que vocês tenham uma base de dados já pré-existente, né? Que tipos de base de dados poderiam ser essas? Ter fontes de dados secundários, por exemplo, instituições públicas e privadas que divulguem, né? Por exemplo, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, por aí vai. O órgão estadual ambiental do seu estado, o órgão municipal, por aí vai. Outra questão é você ter os dados pré-existentes, mas eles não estão digitalizados. Né? Então você vai georreferenciar, vai primeiro digitalizar, obviamente, depois georreferenciar esses dados. Tá? Ou você pode ter na própria unidade de conservação já um banco de dados, já digitalizado, enfim, computadorizado, que possa já ser utilizado, ser implementado de maneira um pouco mais simples, ou mais direta, melhor termo. Tá? Caso você não tenha, você vai precisar gerar dados. Né? E aí você pode fazer em campo, você pode fazer isso através de sensoramento remoto, ou você pode fazer através gerar novos dados a partir do processamento de dados que sejam pré-existentes. Depende muito de qual é o tipo de análise, qual é o tipo de avaliação que você está realizando. Né? Quando você parte do zero, quando você não tem os dados, vamos supor que você tem uma unidade de conservação e você não tem já referenciado as trilhas, você não tem nenhum dado digitalizado, computadorizado, em geral você tem que ir para campo. Você tem que pelo menos já referenciar as trilhas. E aí, outros tipos de dados você pode fazer em cima de processamento de imagens. Né? Por exemplo, eu quero saber qual é as áreas que têm ocupação irregular, por exemplo, porque eu não quero planejar as trilhas para passar perto das áreas de ocupação irregular. Isso você pode, com uma imagem aérea, levantar. Né? Você não precisa necessariamente percorrer toda a área do parque para poder saber onde é que estão essas áreas. Né? Obviamente, para poder fazer a fiscalização e o policiamento você vai ter, mas para planejar a trilha não necessariamente. Você pode, com aerolevantamento, ter esses dados. Tá? Ou com uma imagem de sensoramento remoto mesmo, dependendo do tamanho da mancha. Né? Tem muitas imagens que são oferecidas gratuitamente. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, oferece muitas imagens do sensor Landsat, do Icarus, do CIBERS, CIBERS, tá? E do Landsat, que agora está para sair o Landsat 8, né? Já foi lançado, se eu bem me lembro. O Landsat 5 ele imagiou até o final do ano passado. Está para sair agora do Landsat 8, né? O Landsat 7 foi abortado, teve problema, mas enfim. O Landsat 8 está para começar a fornecer dados em breve. Tá? Além de uma série de empresas, né, que faz levantamento, que oferece imagens, por exemplo, enfim, tem muitas, né? Não vou citar algumas, porque senão algumas ficam governo. Inclusive algumas estão atuando aí com a gente com parceria, né? Tritec, Global Gel, enfim, acabei citando duas, mas enfim, elas estão com parceiros, aí vale. Mas enfim, existe uma série de empresas, né, que fornecem imagens de funcionamento remoto que podem ser utilizadas. O Gabriel me corrigiu aqui, eu já tenho imagem na Landsat 8 desde março. Tá?
aí disponíveis aí. Bem, então a gente tem essas possibilidades de geração de dados ou de pós-geração de dados, por assim dizer, o tratamento de dados. E para o uso propriamente dito das geotecnologias, a gente tem algumas áreas de demanda. Mapeamento e vetorização, que pode ser considerada talvez a parte mais básica, né, de você trabalhar com a localização dos objetos, né, trazer para um ambiente georreferenciado, ou seja, trazer para um ambiente com base numa referência. Eu ia falar. Bem, serve. Uma referência cartográfica, sim, serve sim o termo. Uma referência cartográfica, tá, com base no sistema de coordenadas, enfim, da localização dos seus objetos. E, obviamente, trazendo isso já para o ambiente computacional, se a gente for falar de geotecnologias. Né? A questão de geoprocessamento vetorial, que eu até comentei há pouco, né, você tem uma série de opções de ferramentas que podem ser utilizadas para georreferenciamento mais básico, por assim dizer. Tá? Verificar, por exemplo, quais os setores do parque estão sendo atravessados por uma determinada trilha. Né? Isso, se você tiver os setores georreferenciados e a trilha também, isso é muito simples de você conseguir, por exemplo. Tá? Qual a densidade de trilhas dentro de um setor? É outro exemplo de análise que a gente pode fazer com geoprocessamento vetorial simples. Né? Você tem a extensão de trilhas, tem a área do setor, você pode fazer essa análise. Tá? Para planejar, por exemplo, se vale a pena colocar mais uma trilha ali, enfim, né? Ou não, vale mais a pena explorar um outro setor. Enfim, sensoramento remoto e processamento de imagem, acabou que eu já falei bastante sobre esses pontos aqui anteriormente, né? Então vou passar um pouquinho mais rápido para pular para os próximos slides, são mais interessantes. Tá? E o que eu falei pouco até agora, análise de modelos numéricos de terreno, que talvez sejam, na área de geoprocessamento, para a questão ambiental de trilhas, o grande coringa aí que o pessoal que já tem um certo conhecimento um pouco mais avançado em SIG, né, consiga explorar de maneira mais eficiente. Seguindo adiante, tem alguns exemplos aí só de mapeamento e vetorização. A gente pode fazer de três maneiras, né, por GPS, a imagenzinha de GPS ali como exemplo, enfim, as trilhas sendo mapeadas. Através de imagem, você vetoriza, né, o contorno. Aí no caso é um curso hídrico, tá? Não é uma trilha, mas enfim, o mesmo procedimento pode ser realizado. Tá? Você vetoriza a sua trilha a partir de uma imagem. Se uma imagem de alta resolução, por exemplo, numa área de vegetação pouco densa, você geralmente consegue vetorizar. Ou se você pelo menos souber as coordenadas de alguns pontos da trilha, você consegue fazer. E uma outra maneira é através da tabela. Né? Os softwares de SIG, na grande maioria, eles permitem que você entre com pontos através de uma tabela de coordenadas e você depois pode ligar esses pontos. É importante que você tenha os pontos ordenados sequencialmente, né, de maneira consistente, iniciando a numeração pelo início e terminando no final. E você pode ligar esses pontos através do software de SIG, através de mapeamento de vetorização, partindo de uma tabela. Tá? Na verdade é o que os GPS hoje em dia fazem internamente, quando você pede para ele montar um trajeto. Ele vai montando os pontos, está na coordenada e já vai ligando esses pontos, formando um dado vetorial de linha. Né? Quando a gente pede para ele montar o traçado, ele não só cria isso, como ele já pode criar alguns GPS, né, já com um sentido, com uma direção, enfim. Nem sempre isso é relevante para a trilha, porque a trilha geralmente é utilizada nos dois sentidos, mas pode ser que seja, por que não? Especificamente no geoprocessamento vetorial. Alguns exemplos, né, de cálculos de análise que a gente costuma fazer. São aqueles principalmente em cima da análise sobre a geometria das trilhas. Né? A extensão total, a extensão por trecho. Lembrando que uma das grandes vantagens do ambiente computacional, que está sendo muito utilizado, na verdade, em algumas unidades de conservação, algumas de Minas, essa mesa redonda que eu participei há pouco tempo, teve um professor de Minas que estava comentando isso, né, que eles estavam digitalizando os percursos das trilhas, e eles descobriram que várias trilhas tinham uma extensão muito maior do que estava sendo divulgado antes. Na verdade, é porque eles não tinham modelos tridimensionais antes. E aí estavam avaliando a distância de algumas trilhas com base numa superfície plana. Então, enfim, obviamente quando você tem uma trilha de alta inclinação, né, a rampa da trilha fica muito maior do que se você estivesse usando uma sendo plana. Tá? E você pode verificar a extensão total, a extensão de trechos específicos, isso aí é relativamente simples de fazer com o conhecimento básico de SIG. Tá?
avaliar a densidade dos custos de trilhas, eu falei disso, né? Total, dentro da conservação ou dentro de setores. Né? Verificar a interseção entre trilhas, verificar a interseção da trilha com corpos hídricos, por exemplo, isso é um fator de dificuldade, mas é um fator também que vai influenciar, por exemplo, se você tem uma trilha que... se você tem um perfil, melhor, um perfil de usuários que ainda não está conscientizado das demandas ambientais de uma unidade de conservação, da questão da limpeza, da questão de não deixar dejetos sólidos e líquidos, enfim, pode ser que você procure evitar que alguma trilha de acesso passe por uma determinada curso hídrico, para diminuir o impacto sobre aquele curso hídrico, por exemplo. Ou pode ser uma área muito perigosa, que não seja interessante que os visitantes tenham acesso fácil. Você tem uma trilha, por exemplo, voltada para o público iniciante de caminhadas, e aí você simplesmente evita que aquela trilha passe por uma área que ofereça bastante risco. Uma travessia de algum rio mais caudaloso, que talvez seja mais interessante para uma trilha de maior dificuldade, considerando que você está planejando previamente a trilha, obviamente. Interseção com setores, interseção com infraestruturas da unidade de conservação, banheiros, postos médicos, centros de informações, estacionamentos, enfim. Isso tudo pode ser avaliado, entre outros. Na verdade, quando você trabalha com um ambiente vetorial, você pode verificar a interação entre as geometrias para praticamente todo tipo de objeto que você tiver. Okay? Deixa eu só responder uma participante aqui, ela falou que o áudio sumiu. Como ninguém mais comentou, deve estar só com ela, deixa eu avisar. Agora ela informou que já voltou, tudo bem. Bem, próximo slide. E aqui eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, que aí a coisa começa a sair um pouco do basicão. E a gente começa a falar da possibilidade de uso de sensoramento remoto e processamento de imagens por planejamento de trilha. Lembrando que quando a gente fala de planejamento, eu não estou falando apenas do planejamento prévio. Eu não estou falando apenas de decidir qual é o melhor traçado para uma trilha nova, mas de manejar a trilha e planejar modificações no traçado que sejam relevantes. Ou mesmo interdição da trilha, se for necessário. Obviamente, o objetivo é a gente tentar integrar. Então, a primeira resposta nunca é interditar, mas pode ter casos que realmente seja necessário. Bem, existem duas funções principais, sensoramento remoto e PDI, processamento de imagens, eu costumo chamar de SR e PDI, na questão do planejamento ambiental de trilhas. A primeira é o monitoramento de impactos. Existe uma série de impactos que a gente pode monitorar com sensoramento remoto. Alguns são mais significativos em certo tipo de bioma, ou certo tipo de ecossistema, e outros em outros. Simplesmente porque numa área de vegetação muito densa, é possível que a gente não consiga nem visualizar a trilha. Então, obviamente, o sensoramento remoto ele fica um pouco limitado nesse aspecto. Mas em áreas, por exemplo, de cerrado, de pampa, enfim, a gente tem a possibilidade de utilizar muito sensoramento remoto para o planejamento de trilhas. E existe uma série de impactos que a gente pode monitorar, como estava falando. Perda de vegetação, talvez a mais óbvia, por assim dizer, que mesmo se a perda for bastante significativa, você não precisa nem pensar em imagens com muitas faixas de frequência. Dentro do espectro visível, você consegue perceber essas áreas, abertura de clareiras e trilhas que estão pouco a pouco ficando mais largas, ou seja, está tendo pisoteamento da vegetação no entorno e está danificando a vegetação no entorno, efeito de borda, novamente. A questão da abertura de trajetos alternativos, que é um grande problema no planejamento de trilhas, porque primeiro você faz todo o planejamento para aquela trilha, e aí as pessoas começam a abrir trajetos alternativos. Isso prejudica todo o planejamento que você organizou, obviamente, todo o planejamento que você tinha anterior àquilo. Enfim, existem outros tipos de impacto. Você pode verificar a aparição de processos de ensorocamento, de deslizamentos. Um outro indicador, quando você tem, por exemplo, trilhas no entorno de afloramentos rochosos e o afloramento começa a parecer maior, é sinal que está tendo recuo de vegetação. Isso às vezes é perceptível até numa imagem simples. Você não precisa nem fazer uma classificação, propriamente dito.
né? É muito comum esse efeito em áreas que você tem, por exemplo, bases de vias de escalada muito utilizadas, né? Quando você tem um terreno muito íngreme e um platô embaixo de vegetação ou de um batente de terra, enfim, é comum que a vegetação comece a se afastar da rocha, né? Ou vá se aprofundando o solo ali, né? Em função do uso intensivo daquela área. E você tem que fazer todo um manejo adequado, talvez estabelecer normas mais restritas de acesso, épocas onde se pode escalar ali, onde não pode, outras formas de acesso. Eu percebi esse efeito. Eu não sei se é uma unidade de conservação ali, eu creio que seja, mas de qualquer maneira está dentro, porque é uma situação de trilha. Em São Bento do Sapucaí, na Pedra do Baú, tem uma área que a gente chama de col, que é entre a Pedra do Baú e a Pedra do Baúzinho. Você passa por ali. E para chegar a algumas vias de escalada na Pedra do Baú, você passa por essa área e você percebe claramente que está havendo perda de solo naquelas áreas. Está diminuindo a vegetação, está tendo uma erosão forte pelo uso contínuo daquela área. Deveria haver um planejamento mais adequado ali de uso, né? Restringir o acesso é sempre muito complexo, né? Porque a integração da população com a unidade de conservação é um fator importantíssimo para o sucesso da unidade de conservação. Porém, o acesso tem que ser organizado, né? E o papel, e aí espero que tenha aí gestores, talvez assistindo a palestra, eu sempre comento que a forma mais adequada é o diálogo, né? É convidar os agentes envolvidos, os grupos que estão envolvidos no uso público para o conselho consultivo da unidade de conservação e dialogar, né? Achar um meio termo, porque quem utiliza a unidade de conservação, obviamente, está interessado na conservação dela. Pode ser que não esteja consciente das necessidades da unidade de conservação. Pode ser que não tenha formação suficiente para compreender, né, que tipos de impacto o seu uso causa, ou a intensidade do uso que ele está provando causa. E aí um trabalho de conscientização, mais uma conscientização integradora, né, e não opressora, é imprescindível. Bem, a questão da classificação de imagem, né? A classificação de imagem é um processo, geralmente utilizando alguns procedimentos estatísticos e de espaço amostral, que visa definir objetos diferentes sobre uma imagem, né? E dividir em classes, né? Não é à toa que o nome é classificação. E existem vários fatores, vários alvos, vários objetos que podem ser utilizados como alvo do processo de classificação de imagens. O uso do solo, tipos de uso de solo, né? Tipos de cobertura vegetal, você pode utilizar mapeamento de corpo hídrico, você pode gerar índices a partir disso. E a geração de índice é bem interessante, especialmente quando a gente avalia também a questão da vegetação. Há um índice muito utilizado, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, o NDVI. Tá? E ele trabalha com uma característica típica da vegetação verde, clorofilada, né, que é de refletir muito na faixa de frequência do vermelho próximo e pouco na faixa do vermelho. E esse é um comportamento muito peculiar da vegetação verde. Aí você, na verdade, compara esse comportamento da vegetação verde com os outros comportamentos, você consegue identificar, né, as áreas de vegetação. E esse índice, ele dá sempre, como ele é normalizado, né, enfim, ele dá sempre um resultado entre mais 1 e menos 1. Sendo que menos 1 corresponde às áreas de água, geralmente água cristalina, né. Valores em torno de 0 estão geralmente associados a solo exposto e alguns tipos de pavimentação e afloramentos, alguns tipos de afloramentos. E valores próximos a mais 1, ou 1 positivo, estão relacionados à vegetação verde, quanto mais densa, mais próximo de 1, né, geralmente. Então você tem, na verdade, você quantifica, né, a densidade da vegetação. O objetivo principal é você identificar onde tem vegetação verde, né, mas você pode também quantificar a densidade em um certo ponto, até um certo ponto. Mas a questão é que você está gerando esse índice para dados de anos diferentes, você pode monitorar a perda ou ganho de vegetação. Obviamente você vai estar limitado à resolução espacial do seu dado, né, mas se estiver trabalhando com dado de alta resolução, você pode perceber isso até em imagens de trilha. E dá para ajudar, sim, no monitoramento, no planejamento da trilha. Onde você tem, por exemplo, que se preocupar mais com a conscientização. Se você está planejando, por exemplo, sinalizar as normas da sua trilha, é mais interessante colocar essas placas aonde? Nas áreas onde os impactos mais ocorrem, né? Isso vale para bastante coisa. Bem, eu vou estar surgindo algumas perguntas um pouco mais técnicas, eu vou deixá-las para o final. Tá? Podem ir digitando aí à vontade. Só para avisar que eu estou recebendo as perguntas. O João fez uma pergunta, o Rodolfo também fez, o Rodrigo fez em relação ao vídeo. O vídeo vai ser disponibilizado depois, tá, Rodrigo? Se você tiver alguma dúvida, acessa
o site do gisdez.labgis.es.br, acessa lá o Fale Conosco, né, a parte de contato, que você vai ter as informações todas. Tá? O Betânia também fez uma pergunta lá no começo, eu estou com as perguntas aqui, no final eu faço uma pausa. Tá? Já que eu vi que estão surgindo bastante perguntas interessantes, eu vou tocar logo a apresentação, para a gente poder fechar a apresentação e a gente fica com um espaço de debate aí. E outro ponto, e aqui tem bastante coisa para a gente abordar também, é a questão da análise, na verdade o ponto final aí, mas a gente vai ficar um tempinho nesse slide, a questão da análise com base em modelos numéricos de terreno. Tá? Em primeiro lugar, vamos falar um pouco desse termo, modelos numéricos de terreno, ou com uma sigla, né, MNT. Tá? Os modelos numéricos de terreno, eles são modelos matemáticos, numéricos, né, como o nome diz, enfim, para objetos ou fenômenos que estejam sob a superfície. É muito comum a gente utilizar, talvez o uso que seja mais amplamente utilizado é com relação ao relevo. Porém, o modelo numérico de terreno ele pode se aplicar a qualquer objeto que tenha um comportamento contínuo. Na verdade, até aqueles que não têm contínuo, mas é principalmente utilizado sobre aqueles que têm comportamento contínuo. O que eu chamo de comportamento contínuo? São objetos ou fenômenos, enfim, que os seus limites não são bem definidos. Ou que eles cobrem toda a superfície, por exemplo, a temperatura. A temperatura cobre toda a superfície. Em intensidades maiores ou menores, mas ele cobre toda a superfície. Pressão atmosférica, o relevo, a altimetria. Relevo não, a altimetria. Né? Ele cobre toda a superfície. Né? Ela, né, enfim, cobre toda a superfície. Qualquer lugar do planeta eu posso avaliar qual é a altitude. Qualquer lugar da superfície do planeta. Né? Enfim. Então, eles não têm uma linha bem definida. Eu posso ter até alguns acidentes de relevo que são bem definidos, como falésias, por exemplo. Né? Mas, no geral, o relevo não tem um limite. Né? Ele tem faixas de transição entre tipos diferentes, assim como a temperatura. Né? O mesmo se aplica à vegetação em condições naturais. Você raramente consegue ter uma linha, em uma situação natural, você raramente tem uma linha dividindo um tipo de vegetação do outro. Uma linha nítida ali, perceptível. Você tem uma faixa de transição. Né? Todos esses objetos podem ser traduzidos para o ambiente computacional como modelos numéricos de terreno. Tá? Vou falar de alguns 4 aí que são mais pertinentes, não é nem que sejam os mais pertinentes, porque nesse ponto aqui de modelos numéricos de terreno, a pertinência depende muito do tipo de análise que você fazer. Tá? Então não dá para eu traçar os mais pertinentes, eu tracei aqueles que eu lido mais. Tá? O primeiro deles é com relação ao relevo. E aí é interessante o tipo de análise, né? É interessante que a gente divida os modelos numéricos de terreno em 2 tipos. Melhor, dentro dos modelos numéricos de terreno, de relevo especificamente, a gente divide em 2 tipos. O que a gente chama de modelo digital de terreno e o que a gente chama de modelo digital de elevação. A diferença entre eles é simples de entender. O modelo digital de terreno, ele considera a altura do terreno, natural. A altura do solo, ou do afloramento rochoso, enfim, do corpo hídrico adjacente, que seja. Enquanto o modelo digital de elevação, ele vai considerar objetos sobre a superfície, edificações, por exemplo. Tá? Em certa escala, é praticamente indiferente você trabalhar com um ou com o outro. Né? Se você pega uma escala pequena de precisão, vai pegar, sei lá, trabalhar com uma unidade de conservação grande, Parque Nacional da Amazônia, por exemplo, lá no próximo município de Itaituba, no Pará. Que vale a pena visitar, inclusive. Muito interessante. Mas, enfim, ele é um parque muito grande. Né? E ali, se você trabalhar com ele de uma vez, ele inteiro, é praticamente relevante. Embora lá não tenha muitas edificações dentro dele. Né? Enfim, mas, apesar de ter eles diminuíram um pedaço do parque para ter uma área de extração de minério. Enfim. Mas em escalas maiores, ou seja, de maior precisão, né, pode ser que as edificações tenham que ser consideradas nesse modelo digital de elevação. Processo, por exemplo, infraestruturas de contenção de encostas, edificações de infraestrutura do próprio parque, mirantes, enfim, né, podem, obviamente, ter uma influência sobre a dinâmica hídrica, por exemplo, naquela área. Né, e podem ter que ser considerados. Tá? Vou responder uma pergunta, porque foi bem dentro do que eu acabei de comentar. Tá? O Zé Luiz perguntou qual a diferença entre MNT e MDT. O MDT ele é específico para o terreno. Tá? Ele dá a altimetria do terreno. O MNT, com N de Nair, de nada, tá? Ele é um termo mais geral que a gente utiliza para qualquer modelo numérico, para qualquer variável, qualquer fenômeno que possa ser representado. Eu não gosto do termo representado aqui, eu prefiro falar traduzido, né, que pode ter um comportamento traduzido
através de tesselação principalmente, né? O conceito de tesselação, você dividir a sua área em células iguais e estabelecer para cada célula valor médio. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com a imagem satélite, o que a gente tem é uma tradução para o modelo numérico, né, do fenômeno de reflexão da radiação eletromagnética, onde cada pixel daquela imagem representa uma célula regular, onde você tem um valor médio de reflexão naquela área daquele pixel. Pixel de 10 por 10, 100 metros quadrados, por aí vai. Então, o modelo numérico terreno é um termo mais abrangente. O MDT e o MDE são tipos específicos para relevo. Tá? Existem modelos numéricos terreno também que não são com base no conceito de tesselação, né? Que são com base, por exemplo, na rede triangular irregular, o TIM. Né? É um outro tipo de modelo numérico. Existem outros. Tá? Mas a tesselação é muito utilizada hoje em dia por causa da capacidade de processamento que os computadores estão assumindo. Né? Você consegue trabalhar com imagens de grande porte, né? Imagens com muitos pixels, milhões e milhões de pixels, e processar de maneira eficiente hoje em dia. Então isso está tornando esses modelos um pouco mais interessantes de trabalhar do que alguns outros tipos anteriores. Surgiram algumas perguntas um pouquinho mais técnicas, eu vou deixar essa parte para frente, porque a resposta vai ser um pouquinho mais ampla. Tá? Vou seguir adiante aqui, depois a gente para aqui, até porque nosso tempinho já está 8h10. Bem, análise e drenagem são muito significativos para a de trilha, e eles podem ser feitos em modelos numéricos de terreno, e aí mais específico, obviamente, em cima de modelos de terreno mesmo, né? Modelos digitais de terreno, modelos digitais de elevação. Tá? Com relação à drenagem, a gente pode fazer análise de extensão, de densidade, de direção de fluxo. Isso é bastante interessante no planejamento de trilhas. Né? Você verificar, por exemplo, se a sua trilha, como é que a sua trilha está se comportando em relação à direção do fluxo daquela área. Ela vai interceptar esse fluxo de que maneira? Na perpendicular? Ela vai estar convergindo para ele, vai estar divergindo? Né? Isso é bastante importante de se avaliar. E você pode gerar dados em campo para alimentar um modelo digital de elevação ou de terreno que incorpore a sua trilha. Né? O aprofundamento do solo, você vê a compactação gerando um aprofundamento ali, pode ser incorporado. Você pode gerar um modelo de terreno com mais dados, incluindo os dados da trilha. Né? Isso, obviamente, vai ter um auxílio ali no planejamento daquela trilha. Tá? Verificar, por exemplo, se ela estiver convergindo para o mesmo ponto, é possível que depois o escoamento, né, a direção do fluxo ali, aproveite-se da trilha para poder escoar. Isso pode acelerar o processo de erosão daquela trilha, por exemplo. Tá? Pegar perpendicularmente a direção do fluxo, pode ser que a trilha seja destruída pelo fluxo, no caso de uma chuva mais intensa. Enfim, são fatores que podem ser considerados e podem ser avaliados. Lembrando que, quando trabalhamos com modelos numéricos, a gente raramente vai ter uma resposta definitiva. O modelo numérico, ele é parte da investigação. Né? Tudo que a gente levanta a partir de modelos numéricos, a gente precisa validar. Mas, em geral, se você vai validando os modelos ao longo da construção, e aí existem várias formas de validar, depende do tipo de modelo, né? Se você vai fazendo essa validação ao longo do seu período de análise, enfim, da geração do seu modelo, do seu processamento, em geral as respostas são bastante confiáveis. Tá? Até porque nem tudo você pode verificar. Né? Se você está planejando uma trilha nova, você não vai botar a trilha lá e ver no que dá para poder validar o seu modelo. Você precisa de um modelo consistente, testado com outras situações, com outras trilhas, e aí você pode replicar esse modelo com novas variáveis, um novo formato de trilha, uma trilha em outro lugar, uma outra declividade, enfim. Né, você pode explorar. A grande vantagem de você ter um modelo numérico, um modelo matemático, é que você pode explorar as variáveis desse modelo. Você pode quase que fazer uma ponderação em cima das variáveis. Né? Um modelo numérico de terreno, um modelo o que a gente chama de álgebra de mapas. Né? Você pode jogar pesos diferentes, trabalhar com os valores desse modelo, das variáveis. Ele permite para a gente extrapolar a nossa situação que gerou um modelo e explorar, investigar como aquele modelo se comportaria dentro de outras realidades. Né? Além da direção de fluxo, o acúmulo de fluxo também é significativo. Tá? É uma outra análise bastante significativa. Você provavelmente não vai querer que uma trilha, que seja um percurso de travessia, por exemplo, passe por uma área que em certa época do ano fique alagada permanentemente, lá durante 1 mês, 2 meses, por exemplo. A não ser que isso seja uma parte do atrativo esportivo da trilha, por assim dizer. Tá? Bem, com relação ao clima, né, com modelos numéricos de terreno, a gente pode trabalhar principalmente com interpolação de dados de temperatura e pluviosidade. Né? Esse termo interpolação ele se aplica, ele é relativamente simples de compreender.
Nem sempre é simples de implementar, porque há várias formas diferentes de interpolar. Mas a ideia é bem simples. Dados, vou usar esses mesmos exemplos. Dados de temperatura e pluviosidade geralmente são gerados de maneira pontual, como se fossem amostras. Uma estação meteorológica aqui, a outra ali, a outra acolá, e cada uma faz a sua medição. Mas pode ser interessante para você que você queira saber, por exemplo, a variação da pluviosidade ao longo de toda a sua unidade de conservação, ou ao longo de todo o setor. E aí, já que eu tenho esses dados pontuais, como é que eu faço para poder gerar uma superfície numérica para eles? Você usa interpolação. A interpolação, ela matematicamente, ou estatisticamente, ou espacial, estatisticamente falando, ela permite que você estime o valor das variáveis onde você não tem amostras, com base naquele valor que ela possui onde você coletou as amostras. E aí, os tipos de interpolação variam muito, porque os fenômenos variam bastante. Por exemplo, com pluviosidade, a gente utiliza muito uma interpolação com o método IDW, que é o método inverso pela distância, método inverso da distância ponderada. Se parte do princípio de que o comportamento da pluviosidade, pluviometria, enfim, numa área, tende a ser mais parecida com as áreas do seu entorno do que com aquelas áreas distantes. Então, se você tem uma boa amostragem, tá, você consegue ter essa estimativa. Mas outros fenômenos não se comportam assim. Por exemplo, relevo. Se você tiver pontos cotados de relevo, você não pode utilizar essa relação de proximidade, porque não necessariamente o relevo próximo vai ser mais parecido. Você pode ter uma falésia ali, pode ter um afloramento rochoso, você pode ter uma fenda, né? Enfim. E alguns tipos de relevo até poderia funcionar com certa lógica, né? Mas em relevos acidentados em geral não. Mas não é um interpolador recomendado para relevo porque ele não tem bons resultados. Tá? Para outros fenômenos sim, pressão atmosférica, temperatura, enfim, pluviosidade, como eu já comentei antes, né? Mas para alguns outros não. Tá? Então, às vezes tem que ter interpoladores diferentes. Existem interpoladores específicos para gerar superfícies de relevo. Tá? Outras questões que a gente pode trabalhar em cima de modelos numéricos de terreno são fatores de risco ambiental, por exemplo, suscetibilidade de deslizamentos. Você pode trabalhar com fatores de análise de relevo, cruzar essas informações com modelos numéricos de classificação de tipo de vegetação, por exemplo, você faz uma classificação digital de imagens e gera pesos diferentes para determinados tipos de vegetação. Cruza isso com a declividade do terreno, por exemplo, com um dado de tipo de solo, né, e o tipo de Bem, ocupação aqui não entra no caso, né? Mas principalmente cobertura vegetal, declividade, tipo de solo e pluviosidade, e você vai ter ali um bom indicador, né? Obviamente vai ter que pesar qual que é mais relevante no seu caso, vai ter que calibrar esse modelo, mas você tem um bom indicador de suscetibilidade a deslizamentos, por exemplo, que é um fator de risco ambiental bastante significativo em unidades de conservação em áreas inclinadas, né? Em áreas de relevo bastante acidentado, por aí. Risco ambiental a inundações, risco ambiental a incêndios, né? Você vai cruzar aí, por exemplo, a informação sobre vegetação com relação à sazonalidade da vegetação, a época que ela fica muito seca, por exemplo, com áreas que tenham mais propensão a queimadas naturais, enfim, embora essa questão de queimadas naturais é algo muito discutido. Mas enfim, mas você tem essa questão. Áreas que são propícias ou não a fazer camping, porque tem mais risco de incêndio natural. Então você não vai propor no planejamento da sua trilha que aquele trecho seja uma área onde as pessoas possam parar para acampar. Você vai colocar em outro trecho. Enfim, isso aí dá para trabalhar dentro de modelos numéricos de terreno, porque vai influenciar a classificação que você fez antes de imagem, com vegetação, vai influenciar talvez a direção dos ventos. Você pode ter um modelo numérico de direção de ventos, por exemplo, né, para ver para onde se propagaria esse incêndio. Enfim, né, são vários fatores aí. Aí eu comecei a extrapolar um pouquinho mais longe, né, mas para mostrar que há muitas possibilidades. Tá? Ok? Bem, eu vou abrir para perguntas. Eu vou tentar ler aqui numa ordem inversa, começar pelas perguntas mais antigas, que foram feitas antes, e vou chegando para as mais recentes. Eu vi que teve uma pergunta aqui, umas duas perguntas que citaram alguns termos que não são muito do meu conhecimento, tá? Mas aí, se eu não responder alguma das perguntas de vocês, tá? Vocês podem me encaminhar por e-mail, que obviamente eu dou uma pesquisada aí a posteriori, só não garanto que eu vou responder de imediato, mas eu dou uma pesquisada aí a posteriori e posso retornar a resposta para vocês, né? Infelizmente, a gente não consegue ser especialista em todas as áreas, bem que eu gostaria. Eu, pessoalmente, sou muito curioso, gosto de aprender um pouco de tudo. Bem, deixa eu ver aqui qual foi a primeira pergunta. O José Carlos fez, na verdade, um comentário de curiosidade aqui, falou que eu estava falando do efeito de espécie invasora, documento sobre jaqueira, e ele comentou que
em Ubatuba, por exemplo, e algumas outras ilhas do litoral carioca, a gente tem, do Carioca Paulista, a gente tem jaqueiras datando mais de 500 anos, né, que provavelmente aí foi uma inserção mais antiga, talvez das outras comunidades indígenas antigas, enfim. Deixa eu ver que teve mais uma colaboração aqui com outro exemplo de efeito de borda. E aí o Pavel, não sei como é que se pronuncia, inclusive até saiu da palestra antes, infelizmente. Botou só mais um exemplo sobre efeito de borda. Tem um estudo no Canadá que detectou uma distância de influência de borda de 3 metros sobre espécies exóticas, ou seja, espécies invasoras eram mais abundantes em média 3 metros da trilha. Espécies nativas apresentaram padrões mais complexos. Inclusive, essa foi uma das conclusões que o pessoal chegou também na Floresta da Tijuca. Era mais comum encontrar algumas espécies invasoras, que agora se comportam como invasoras, né, espécies exóticas, elas podem ou não ter comportamento de invasora, nas margens das ruas, nas estradas que cortam o parque. Isso deve ocorrer também nas trilhas, principalmente trilhas de maior porte, né? Mas na Floresta da Tijuca tem um agravante que algumas dessas espécies foram introduzidas como espécies ornamentais, né, paisagísticas, porque na época, muitos anos atrás, não se tinha esse conhecimento, esse conhecimento um pouco mais lógico, né, do funcionamento dos ecossistemas. Mas hoje, e também não tinha o que a gente tem hoje, que é o bom e velho, já velho, né, pouco seguido, infelizmente, que é o princípio da precaução. Se você não sabe o impacto que vai causar, você não faz aquilo. Você só faz quando o impacto pode ser controlado. Bem, a Beatriz perguntou se essa nova forma de planejamento de trilhas, eu creio que ela está se referindo à questão de estabelecer a dificuldade em função da distância, da declividade. Se não for isso, Beatriz, me corrija, por favor, tá? Se ela já tem sido utilizada nos planos de manejo de conservação e tem a possibilidade de atualizar os antigos planos, quando não havia essa tecnologia disponível. Bom, Beatriz, a possibilidade de atualizar os planos, na verdade não é nem o plano, é a questão do manejo, realmente, né? Bem, viajei aqui, falei. Eu fui ler outra resposta e acabei respondendo errado. A questão da atualização do plano de manejo, tá, na íntegra, é um pouco mais elaborada. Porém, as normas de uso público, elas têm uma agilidade maior de possibilidade de atualização. Até porque isso fica por conta do órgão gestor e do conselho, né? Do gestor também junto ao órgão, junto aos gestores. Tá? Então, há essa possibilidade sim. Inclusive, há várias unidades de conservação que já estão trabalhando aí nessa questão. Tá? Mas o que eu percebo aí é uma percepção pessoal, eu posso estar equivocado, não conheço unidades de conservação do país inteiro, né? Enfim, tenho contato com algumas que eu já visitei, outras que eu já pesquisei, ainda é pouco utilizado. Tá? Mas tem ocorrido uma demanda por maior utilização, porque foi aquela questão que eu comentei lá no início, né? Essa mudança de mentalidade para a integração da unidade de conservação com o público. Até porque se a gente parar para avaliar, com relação à eficiência financeira, eu estou falando de eficiência financeira mesmo, agora no caso, as unidades de conservação que a gente tem de maior mais eficientes, enfim, né, é o Parque Nacional de Foz do Iguaçu e o da Floresta da Tijuca, né, que tem uma grande integração, tá, com a população. Né. A questão é, uma maior integração também traz junto maiores impactos que têm que ser manejados, inclusive nas trilhas. Né. A Floresta da Tijuca ela tem impactos altíssimos de trilha, porque ela tem muitas trilhas além das estradas, né, e é muito utilizado. Né, e assim como os seus trechos no entorno, né, suas áreas protegidas no entorno também, como por exemplo Pão de Açúcar, Morro da Urca, né, então são bastante utilizados, tem bastante impacto de trilha. Deixa eu ver o que mais aqui a gente tem de perguntas. A Suzana fez uma pergunta de qual o melhor software para fazer geoprocessamento. Olha, Suzana, essa é uma pergunta complicada, porque na verdade depende muito do tipo de processamento que você quer fazer. Tá? Existem softwares livres e existem softwares pagos. Né? Dos pagos, eu costumo destacar a suíte do ArcGIS, tá? que trabalha com ArcMap, com ArcCatalog, enfim, porque é um software bastante amplo, bastante confiável, é um software que já tem muito tempo no mercado, tem um ótimo suporte, tem um ótimo help de ajuda e tem muitas ferramentas. Só que não é barato, tá? Não é tão barato. Com relação... Bem, aí o José mudou um pouquinho a pergunta. O melhor software que eu já coloquei às mãos. Eu gosto muito do ArcGIS. Mas, assim, eu sempre tive acesso às licenças acadêmicas do ArcGIS, né, que são mais baratas, enfim, dos laboratórios, através de projetos de pesquisa. Então, isso facilita. Para uso
Bem, a imagem que é representante do ArcGIS no Brasil, ela está com alguns pacotes. Vale a pena dar uma olhada neles lá e conversar com eles. Tá? Eu gosto muito dele. Mas tem alguns softwares gratuitos que também são muito bons. E para vários dos usos que a gente comentou aqui, eles suprem. Tá? O QuantumGIS é um bom exemplo. Tá? O QuantumGIS é um ótimo exemplo de um software gratuito que vem suprindo muitas demandas de softwares pagos. Muita gente está abandonando alguns softwares pagos no QuantumGIS. O Spring do INPE para processamento de imagens é muito bom. O Envy também, processamento de imagens também é muito bom. O TerraView do INPE também é muito bom para SIG, para dados vetoriais também, para algumas análises de estatística espacial. Tem um que eu comecei a explorar agora, que eu estou pensando em colocar ele em um dos nossos cursos de extensão do LabGIS, que é o OpenJump. Open de aberto e Jump de pulo mesmo. Parece bastante interessante, tem muitas ferramentas, tem muitos plugins, deixa um pouco a desejar na questão da montagem do layout de mapa, porque ele não tem uma estrutura própria, você tem que levar para outro software, mas é bastante interessante. Outro que é bastante interessante em inglês também, o OpenJump é em inglês, o QuantumGIS tem a versão em português e o Spring e o TerraView são no INPE, então eles são em português. O OpenJump é em inglês. Um outro que também tem em inglês também interessante é o SagaGIS, não o Saga da FRJ, que também é interessante, mas o SagaGIS. Tá? O Grass é bastante interessante também. O GVSig é bastante interessante, bastante utilizado. Enfim, há uma quantidade bastante ampla aí de software do dia que dá para explorar. O Rodolfo fez uma pergunta aí, como classificar a imagem quanto à cobertura vegetal. Olha só, Rodolfo, se é densa, rasteira, etc. Depende muito do tipo de imagem que você está trabalhando. A questão, o que eu recomendo? Com relação à classificação de uso de solo, a Embrapa estabelece alguns parâmetros. Tá? Vale a pena dar uma olhada. Sim, o Zé Carlos chamou a atenção aqui para um ponto também. O Global Mapper é um software que, apesar de pago, ele tem um custo bem menor do que do ArcGIS e tem muitas ferramentas interessantes também, vale a pena utilizar. O Global Mapper a gente tem até um curso no LabGIS que trabalha com um dos cursos que a gente dá com o Global Mapper, é bem interessante. Tá? A gente tem os cursos básicos, a gente tem um com ArcGIS, um com QuantumGIS e um com Global Mapper, são bem interessantes. MapInfo também. Bem, enfim, se a gente fosse ficar citando software, agora tem muitos. MapInfo também, eu trabalhei com MapInfo muito tempo atrás. Na época ele era muito difícil de usar, hoje ele está bem mais simples, mas enfim, tem muita coisa. A gente vai ficar citando o nome de software aqui até amanhã. Bem, quando eu estava respondendo mesmo na pergunta sobre a questão da cobertura vegetal, Zé Luiz, existe um padrão da Embrapa para mapeamento de uso de coberturas. Tá? E aí também para tipos de vegetação. A Embrapa tem, acho que o ICMBio também tem, não lembro agora se é o ICMBio especificamente, mas a Embrapa tem, tá? Inclusive de tipos de cobertura vegetal, vale a pena olhar. A questão é, ao escolher um dado de isolamento remoto, nem todos eles vão te permitir diferenciar, por exemplo, floresta tropical de altitude de floresta de vale, sabe? Assim, semidescida de altitude e ombrófila densa, sei lá, enfim. A questão é que há tipos de diferença de vegetação que são sutis e alguns sensores não pegam. Tá? Então, tem que verificar essa questão se dá para poder diferenciar. Uma outra questão que está ocorrendo bastante agora é com sensores de alta resolução. A gente está utilizando também isolamento remoto para identificar histórico de clareiras, né? E alguns tipos de vegetais típicos, umas árvores típicas que a copa é muito diferente das outras, você consegue diferenciar por isolamento remoto também, especialmente por aerolevantamentos. A Mata Atlântica, né, em áreas costeiras, principalmente, mas na Serra do Mar também é bastante significativo isso, tem uma espécie muito típica que é a imbaúba, que ela tem uma folha mais prateada e ela só ocorre quando você teve clareiras. Então é uma forma de você identificar impactos anteriores ali, por exemplo. Enfim, tem umas questões bastante interessantes. Deixa eu ver a próxima pergunta. A Kátia perguntou se eu conheço modelo de distribuição de câmeras de trap em trilhas de UC. Olha só, eu pessoalmente não conheço, Kátia, mas se você quiser me mandar um e-mail, eu tenho uma colega do ICMBio que trabalhou com isso na Amazônia. Tá? Inclusive, no mestrado, eu fiz um trabalho de campo lá, junto, ela foi uma das minhas guias lá, e eu sei que ela fez um trabalho com trap para poder fazer estudos de macrofauna. Então, assim, de repente eu consigo te colocar em contato com ela, ela vai de repente ter algumas informações para te passar. Não posso garantir, mas é possível. Tá? O meu e-mail está aí na tela, pode mandar um e-mail depois pedindo. Okay? Deixa eu ver aqui, tem mais algumas perguntas. Vou só ver mais algumas, porque na verdade a gente chegou aí 8h30. Tem mais uma ou duas perguntas aqui. Dá uma olhada aqui.
Olha, Johnny, o Johnny, não sei, enfim, Johnny Araújo aqui fez uma pergunta se algum trabalho em trilhas, né? Tirando a Fernando Noronha, que eu expliquei, que trabalha nas Ilhas Cagarras. Eu conheço o arquipélago das Cagarras, eu quase participei, na verdade, do Conselho das Cagarras, já fiquei lá, enfim, eu sou amigo do Flávio Carneiro, sou amigo do professor Carlos Augusto, lá no Rio, que também atua no Conselho Consultor. Olha, eu não tenho nenhum trabalho específico de trilha em ilhas. Mas as ilhas especificamente do Rio de Janeiro, como por exemplo a Cagarra, ela tem alguns aspectos que têm que ser sempre considerados. Mas eu acredito que eu vou falar assim para poder ilustrar até para os outros participantes, porque eu acredito que você, como está atuando lá, já deve ter consciência disso. Mas você tem que considerar a questão de que as ilhas em áreas tropicais são grandes viveiros, então você tem que planejar considerando que você não vai causar distúrbio no local dos ninhos, né, no atobás, no caso do Rio de Janeiro você tem muito essa questão dos atobás, enfim, de milhões, ali é bem significativo, tanto que a escalada nas Cagarras, por exemplo, é proibido de fazer cume, porque o cume tem aquela vegetação em cima de você tem viveiros ali naturais e você não pode acessar. Então eu acho que o principal fator é você minimizar o distúrbio da fauna, né? Porque a flora funciona como um refúgio dessa fauna. Então você planeja em função da fauna e você vai estar automaticamente planejando também em função da flora, né, consequência disso, porque não dá para desatrelar, principalmente no caso de ilhas, isso é muito mais significativo. Né? E eu acho que o foco principal seria em cima disso. Tá? Mas confesso que eu não tenho um trabalho específico sobre isso não, mas se você quiser me passar um e-mail eu posso dar uma olhada, mas não tenho nenhum tratamento específico não. A minha experiência pessoal é mais com unidades de conservação continentais mesmo. Tá? Mais especificamente áreas tropicais e equatoriais. Deixa eu ver mais um aqui. Sim, o José fez um comentário, o José Luiz fez um comentário interessante, né? Bem, ele falou assim, ele comentou uma coisa e depois falou outra pergunta, então vou considerar que foram duas perguntas. Tá? A primeira foi que se é preciso ter os pontos geográficos das estações, por exemplo, para gerar mapas de superfície de interpolação. Sim, é necessário. Né? Quando a gente trabalha no ambiente computacional, dentro do ambiente de SIG, Sistema de Informação Geográfica, a gente trabalha com dados georreferenciados o tempo inteiro. Então, na verdade, se o seu dado não está georreferenciado, o primeiro passo é georreferenciar ele. Tá? A partir dele, se você tiver o valor da medição, sei lá, milímetros cúbicos, milímetros, enfim, lâmina, tamanho da lâmina, ou temperatura, e tiver o ponto referenciado à localização, você consegue fazer a interpolação. É importante lembrar também que a interpolação, em 99,99% dos casos, vai depender de uma densidade de amostras boa. Você tem que ter uma boa distribuição de amostras. Se tiver poucas amostras, a interpolação vai ficar ruim. O software tem dificuldade de estimar com precisão se você tem poucas amostras. A outra pergunta dele foi se a inserção de espécies exóticas está mais relacionada às áreas bastante povoadas. E ele botou que nas UCs Amazônia isso praticamente é nulo. Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi um comentário aqui. Sim, com certeza está mais associado a áreas que estão próximas, na verdade nem áreas necessariamente povoadas, mas em áreas que você tem muita visitação. A grande questão é essa, você tem muita visitação. E ter moradias próximas, ser áreas povoadas, obviamente vai ter uma influência maior, principalmente no que tange a espécies frutíferas. Né? Na fauna, o que tange animais domésticos, um dos grandes impactos que a gente tem em unidades de conservação próximas a áreas povoadas são os animais domésticos, especialmente felinos. Né? O gato doméstico ele é um grande predador que vai atacar a fauna, principalmente de roedores e de pássaros nas unidades de conservação. Né? Esse é bastante significativo. Mas os cães também, enfim, mas principalmente felinos. Né? Inclusive na Ilha Grande, aqui no Rio de Janeiro, no sul do estado do Rio de Janeiro, teve problemas de impactos sérios de felinos domésticos em cima da população de alguns roedores e de alguns lagartos da região. Não é especificamente uma questão de trilha, né, mas não deixa de estar relacionado, de certa forma, ao planejamento. Que áreas que é interessante que as pessoas tenham acesso? Né? Hoje, por exemplo, eu encarei lá, eu estava mais cedo hoje no Pão de Açúcar, eu fui escalar no Pão de Açúcar e quando eu estava descendo pela trilha, eu vi uma família com 2 cães na trilha. É proibido, né? Não é permitido, gera um certo impacto. Né? Um cão daquele vê na Pão de Açúcar, provavelmente tem muito pequenos lagartos. Né? Um cão daquele vê um lagarto daquele, vai perseguir e provavelmente vai matar o lagarto. Enfim, não é permitido. Né? Então a trilha fornece esse tipo de acesso.
né? Quando é um animal doméstico, tipo um cachorro, o gato nem tanto, o gato se vira sozinho, mas o cão é muito comum que ele vá junto com o dono, né? Então é uma questão de não só planejar a trilha, mas até de restringir o acesso de animais a algumas trilhas, ou a todas, enfim, animais domésticos. Deixa eu verificar mais uma pergunta só, pessoal. Está surgindo alguns pontos interessantes. Eu sei, aí peço desculpa pelo nosso tempo, não dá para tratar de todas as perguntas, mas eu vou ver só mais uma aqui para poder responder. Deixa eu ver uma que seja bem abrangente, que a gente debate um pouquinho mais. Na verdade, eu acho que eu respondi quase todas. Teve uma aqui que foi um pouco mais técnica, com relação a... Cadê? Eu tinha visto uma aqui, acho que foi subindo e eu perdi. Cadê? Eu acabei perdendo uma das perguntas que eu queria. Foi um que falou sobre. Foi o do José Carlos, perguntando se devem ser usadas anisotropias para modelar alguns exemplos citados como ruins ao inverso de potência da distância. Sim, tá. Sim, pode ser. É uma outra forma de você trabalhar com a estimativa, com a interpolação. Pode ser. Existem muitas formas de interpolar, né? Existem, inclusive, alguns que são estatisticamente bem mais elaborados. Por exemplo, você não pode... que a gente, às vezes, a gente nem chama mais de interpolação, a gente chama de estatística espacial mesmo, por exemplo, por causa da krigagem espacial, ou a cokrigagem espacial, né? Que é uma modelagem muito mais elaborada, estatisticamente falando, do que o DW, por exemplo. Teve mais uma pergunta que eu acabei evidenciando aqui que era interessante. Tá, cadê? Alguém pediu para explicar de novo o efeito de borda. Eu vou só comentar isso daí, pessoal, e realmente eu vou ter que realmente fechar, infelizmente, por causa do horário, tá? Mas deixa eu responder isso daí. Efeito de borda é um conceito bastante amplo para quando a gente tem um objeto, um fenômeno, que causa um efeito nas margens de um outro recorte espacial, de um outro fenômeno, né? É muito comum, por exemplo, que trilhas e estradas dentro de fragmentos florestais causem grandes efeitos de borda, ou seja, as áreas às margens dessas estradas, dessas trilhas, elas vão sofrer, na verdade, alterações das suas características naturais, tá? Seja com relação ao aspecto sonoro, seja com iluminação, tá? Com relação a climática, microclima. Esse é um outro ponto. Esse é um ponto que eu estava torcendo para alguém perguntar e ninguém perguntou. É um outro fator ambiental que a trilha também influencia, na questão do microclima, né? Principalmente florestas tropicais, a questão do microclima é muito significativa, né? E influencia muito o comportamento de diversas espécies. Assim como a luminosidade. A gente hoje em dia tem um conhecimento da importância que os insetos têm para os ecossistemas, né? A gente já tinha a questão da polinização, tudo isso que a gente já sabia há muito tempo, mas com relação à qualidade de solo, com relação a todo o ecossistema, né? E alguns desses insetos são guiados por iluminação, né? A iluminação da lua, do sol, enfim. E você altera essa iluminação dentro de um fragmento florestal, você está desnorteando, por assim dizer, esses insetos. Você pode estar causando isso, tá? Bem, pessoal, infelizmente o tempo está curto, a gente já passou aí de 8h30. Tá? Vou fazer o seguinte, eu fiz um esforço para responder a maior parte das perguntas, tem algumas aqui. Só um comentário aqui, o Zé Carlos sugeriu, acredito que seria com relação à cobertura vegetal, com quem tinha perguntado a classificação, falou que o ICMBio também tem, o Chico... não, foi outro ponto. Foi outra coisa, perdão. Foi com relação a outro procedimento. Tá? Bem, pessoal, aquelas dúvidas que vocês quiserem mandar por e-mail, podem mandar. Eu só gostaria de frisar que a gente está, esse final de ano, essa época assim, a gente fica muito ocupado com os cursos, então é bem possível que eu não responda rápido, demore um pouco para responder, mas eu vou fazer um esforço para responder as dúvidas que permaneceram. Gostaria de agradecer muito a participação de todos. Como eu tinha comentado, a proposta da palestra era a gente fazer uma espécie de guarda-chuva, pegar um panorama e debater em cima desse panorama, de alguns usos. Espero que tenha sido bastante satisfatório para vocês. Aí na tela de vocês está o meu e-mail, está também o site do LabGIS, tá? Fiquem à vontade de frequentar para explorar. Eu sempre que eu dou palestras através do LabGIS, eu curso também de alguma forma em relação ao LabGIS. Eu gosto de comentar que o LabGIS não é apenas uma fábrica de cursos, embora a gente tenha ficado muito conhecido pelos nossos cursos na área de geotecnologias. A gente está com mais de 20 cursos agora disponibilizados, mais de 20 cursos diferentes, não são 20 turmas, são mais de 20 cursos diferentes, com temáticas diferentes, tá? Tem um ainda para sair em breve, eu não vou dar o spoiler, mas ele vai estar para sair em breve, tá?
Mas nós também fechamos diversas parcerias com órgãos institucionais, com empresas, a gente tem um enfoque muito forte da questão da qualificação de gestores públicos. Né? Não é à toa que a gente tem um evento só sobre geotecnologia na gestão pública e temos um outro evento apenas sobre administração municipal de precisão, que somos nós que organizamos esses dois eventos, o ABGIS. Então a gente tem um foco muito forte acima disso. Tá? Mas temos parcerias também com empresas, parceiras, inclusive algumas das empresas estão patrocinando a gente, como a Tritec, a Rubão Gel, estão patrocinando esse evento e algumas outras. Tá? Mas, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato. Somos um laboratório de professores, né, além de estagiários e equipes de técnicos, enfim. Tá? Bem, muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção. A gente fica por aqui, lembrando que a palestra vai ser divulgada por vídeo. Provavelmente, bem, o vídeo tem que passar por uma edição, isso demora um tempo, e é bem provável que a gente deixe para divulgar os vídeos todos juntos ao final das palestras. E teremos palestras até o dia 26. Então vai demorar um pouquinho para sair os vídeos, tá? Mas eles serão disponibilizados sim. Então aqui, meus caros, muito obrigado a todos pela presença novamente, foi um grande prazer, espero que para vocês também tenha sido. E espero vê-los em outras palestras, em outros eventos do nosso LabGIS e nossos cursos também. Okay? Lembrando que a gente está com modalidade à distância, né? Tem sido bastante interessante essa interação à distância com os alunos também. E, bem, uma boa noite a todos. Espero revê-los ou falar novamente com vocês em breve.